estamos aqui, exalte e glorifique ao Senhor, promova a glória daquele que nos salvou. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Pai, nós consagramos este culto a Ti, que tudo que façamos nesse santo lugar exalte o Teu nome. Tu és a razão do nosso louvor, Tu és a alegria do nosso viver. Tudo que temos e tudo que somos, ó Pai, sabemos, vem das Tuas boas mãos, ó Pai. E agora, ó Deus, nós dedicamos cada parte desse culto ao Teu santo e excelso nome. Que a Tua palavra, ó Pai, possa falar ao nosso coração e que por meio da Tua palavra sejamos edificados, fortalecidos, instruídos corretamente acerca de como nós devemos viver, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, um coração inclinado a ouvir a Tua voz, um espírito submisso, ó Deus, à Tua palavra, ó Pai. Enche, ó Deus, este lugar, enche os nossos corações com a Tua presença. É o que nós Te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Os amados irmãos podem se assentar. Boa tarde, irmãos. Vamos fazer uma leitura no livro de Abacuque, 2:14. Está em tela também, se quiser acompanhar. Vamos ler todos juntos? Leiamos. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Cântico. Quão grande e formoso és.
momento de confissão de pecados. Peço os irmãos que abaixem suas fontes, vão elevar os seus pensamentos ao nosso Senhor, pedindo perdão dos seus pecados. E logo em seguida, a leitura, eu vou pedir o nosso irmão Cláudio para vir até aqui à frente para orar. A leitura é Romanos 4, 6 a 8. Romanos 4, de 6 a 8. Essa leitura vamos fazer responsiva. Leiamos. E assim também que Davi declara-se bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecados. Vamos ter um minuto de oração e logo em seguida o nosso irmão Cláudio ora. Grandioso Deus, eterno Pai celestial, Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, porque Tu és o único Deus. Reconhecemos que Tu és realmente o Deus Criador dos céus e da terra. Nós sabemos, ó Deus, que nós temos enfrentado dificuldade para chegar à Tua casa de oração, mas graças a Ti, ó Pai, nós estamos aqui, por algumas vezes, louvando e adorando Teu santo e bendito nome. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede. E sabemos que logo mais à noite terás também outras oportunidades para outros irmãos, para louvar o Teu nome, para cantar hinos e louvor a Ti, que há pouco, outrora, nós não tínhamos esse privilégio de estar na igreja, mas o Senhor vem abrindo as portas para que nós possamos estar aqui para louvar o Teu santo e bendito nome. Obrigado, meu Deus, por esse trabalho, obrigado, meu Deus, por tudo que está ocorrendo aqui, ainda os louvores e também, Senhor, a pregação da Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que o Teu servo, aquele que vai trazer a mensagem, com certeza, pelo poder do Teu Santo Espírito, Ele vai nos entregar a mensagem segundo a Tua palavra. Prepara os nossos corações para receber a mensagem da Tua palavra. A mensagem da Tua palavra é vida para nós, ó Pai, para nos sustentar essa vida que nós temos, tanto material quanto espiritual, Senhor Deus. A Tua palavra nos sustenta, a Tua palavra nos faz vivo, faz, Senhor Deus, capaz de vencer toda essa epidemia em nome de Jesus. É nesse nome que nós oramos, é nesse nome que nós agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Hino 74, sinceridade. Vamos colocar de pé, igreja? Jesus
Esse momento é o momento de consagração dos dízimos. Boa tarde, amados. Pode se sentar? O nosso recolhimento dos dízimos e das ofertas se dá na entrada do templo. Então, se você veio preparado e não deixou na entrada, na hora que terminar o culto, você tem a oportunidade de depositar no gasofilácio. Mas eu gostaria de fazer a leitura com os amados irmãos do texto de Malaquias, capítulo 3, versículos do 6 ao 10. Malaquias, capítulo 3, versículos 6 a 10, é o último livro do Antigo Testamento e faz parte aí, ou pare já com o Novo Testamento em Mateus. Então está bem pertinho. Malaquias 3, dos versículos 6 ao 10. O texto diz assim, amados: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. O 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. E por causa disso eu vou repreender o devorador. Olha só o que estava acontecendo aqui. Mas Deus diz que se eu e você formos fiéis, não por causa de nós, mas por causa dele, ele vai repreender o devorador. Eu gostaria de convidar os amados para que nós possamos orar, agradecendo pelos dízimos e ofertas. Deus grande, Deus temível, queremos aqui dizer ao Senhor da nossa alegria e gratidão. Porque se nós temos a oportunidade de poder dizimar e ofertar, isso é graça. Porque sabemos, Deus, que quem nos permite manter no trabalho é o Senhor. Quem nos dá a saúde também é o Senhor. E Deus, em nome de Cristo Jesus, nos ajude a termos a gratidão no coração, para entendermos, Deus, que tudo vem do Senhor. E Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ensine, Deus, a olharmos na ótica daquilo que a Tua palavra nos instrui, como privilégio em poder, Deus, devolver, pagar aquilo que pertence ao Senhor. E Deus, em nome de Jesus Cristo, a promessa é do Senhor, que por causa disso o Senhor é quem vai repreender o devorador. Deus, em nome de Jesus, sê com o teu povo. Aquele que não tem ainda condições, Deus, de poder dizimar e ofertar, que o Senhor abra uma porta de emprego, para que esse irmão, essa irmã, possa também, Deus, ter a oportunidade em devolver aquilo que também pertence ao Senhor. E aqueles, Deus, que já têm, que o Senhor dê força e dê graça, mantenha, Deus, o emprego de cada um e que eles, Deus, tenham convicção em que, ao fazer esse ato, em devolver, Deus, o Senhor, ele não está fazendo troca com o Senhor, mas o Senhor é o Deus que o abençoa, é o Deus quem o dá, é o Deus quem o toma pelas mãos. E Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti. E essa é a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus, certo de que o Senhor é quem cuida de nós. Amém. O hino.
engrandecido, amados. Vamos nos colocar em pé mais uma vez? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, Teus olhos sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Mais uma leitura no livro de Mateus 28, de 19 a 20. Mateus 28, 19 a 20. Se quiser acompanhar em tela também, fica à vontade. Vamos fazer essa leitura em conjunto? Leamos. Idem, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, guardando todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Hino, serviço do crente.
Hino 315. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. E o mestre seguir o caminho do céu, como seu bom conselho ficou renovado. No amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de a mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Que bom ver a casa cheia, que bom ver os amados irmãos presentes. Nós somos gratos a Deus pela disposição da igreja em retornar aos trabalhos presenciais, em ter essa disposição em ouvir a palavra do Senhor. E de uma forma também especial, quero também me dirigir àqueles que estão acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook. É muito bom saber que também você está aí em casa, impedido provisoriamente de estar na casa de Deus, mas ouvindo a palavra do Senhor. Quero convidá-los, queridos, para que abramos a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 1, versículos 13 a 18. Filipenses 1, de 13 a 18, nós vamos dar continuidade à exposição desta carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja da cidade de Filipos. Essa carta é a carta da alegria. Mesmo Paulo preso, por 14 vezes nessa carta ele usa a expressão alegria. Filipenses capítulo 1, de 13 a 18. Os irmãos, mesmo assentados como estão, acompanharão a leitura da palavra do Senhor e o texto também será projetado aqui em tela. Versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Versículo 18. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Vamos orar? Peça ao Senhor Deus que fale ao seu coração nessa tarde. Peça ao Senhor Deus que possa te dar entendimento da sua palavra que será pregada nesse momento. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra. E nós sabemos, ó Deus, que somente poderemos compreendê-la corretamente
se a tua graça, ó Deus, iluminar as nossas mentes e corações. Sê propício, ó Deus, ao teu povo, fala, Senhor, à tua igreja e mostra-nos, ó Deus, como nós devemos viver. Dá-nos, ó Deus, também um coração disposto a praticarmos aquilo que haveremos de ouvir e de aprender. Seja sobre nós, ó Pai, a tua graça, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, como Deus quer que nós vivamos? É de suma importância que nós tenhamos a compreensão de que a partir do momento que nós respondemos sim ao Evangelho, nós precisamos entender que nós já não vivemos mais conforme a nossa vontade, mas nós passamos a ser norteados, guiados e dirigidos por aquilo que Deus prescreve na sua palavra. O cristianismo é uma mudança radical de vida. A partir do momento em que nós abraçamos a fé em Cristo Jesus, nós já não submetemos mais a nossa vida aos nossos próprios anseios. Antes conduzimos a nossa existência conforme os anseios e os desejos daquele que nos salvou. É como Paulo mesmo diz nessa própria carta: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E eu sei que existe constantemente uma luta dentro de nós. Muitas vezes buscamos fazer a nossa própria vontade, buscamos cumprir os nossos anseios, buscar os nossos desejos pessoais, e nos esquecemos que, de fato, nós precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos os passos de Jesus. Não existe cristianismo autêntico, verdadeiro, sem renúncia. Não existe cristianismo verdadeiro e autêntico sem que nós venhamos a ter essa compreensão de que nós renunciamos o nosso próprio modo de viver e passamos a viver conforme Cristo nos mostra na sua palavra. Paulo foi um homem que viveu conforme Cristo o ensinou. Paulo é um exemplo para nós de alguém que renunciou às suas próprias vontades e viveu de acordo com a palavra do Senhor. Nessa tarde, eu gostaria de compartilhar com vocês, meus amados irmãos, 3 formas como Cristo quer que nós vivamos. 3 formas como Cristo quer que nós vivamos. A primeira forma que Cristo quer que eu e você venhamos a viver é aproveitando as oportunidades para pregarmos o Evangelho. Aproveitando as oportunidades para pregar o Evangelho. E eu fundamento esse meu argumento no versículo 13, por favor, acompanhem, quando a palavra do Senhor assim nos diz: de maneira que as minhas cadeias, vamos rapidamente recapitular aqui, Paulo estava preso na cidade de Roma, ele estava numa prisão domiciliar e por 2 anos ele esteve impossibilitado de fazer as suas viagens, por 2 anos ele esteve impedido de visitar as suas igrejas, ele estava ali guardado pela guarda pretoriana, que era a guarda de elite do imperador. Prossigamos. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Vejam vocês, amados irmãos, que Paulo aqui não estava reclamando da sua condição, nem lamentando essa situação. Pelo contrário, ele viu ali uma oportunidade que Deus havia dado a ele de anunciar o Evangelho a um grupo seleto de pessoas. A um grupo que provavelmente, pelos meios tradicionais, Paulo jamais conseguiria alcançar. Primeiro, por meio da sua prisão, Paulo, ele alcançou a guarda pretoriana, que era esse grupo seleto de soldados destacados do exército para cuidar e servir especialmente aos interesses do imperador romano. Nós não sabemos a razão, o porquê dessa guarda tão destacada foi recolocada ali para cuidar do apóstolo Paulo. Mas foram 2 anos e cada turno ali durava 6 horas. E provavelmente durante o dia Paulo tinha o contato com 4 guardas diferentes. E durante esse período de tempo, Paulo ia pregando o Evangelho a cada um desses, de tal maneira que por toda a guarda pretoriana se ouviu falar do Evangelho de Cristo Jesus.
Paulo ele aproveitou aquela oportunidade. E é também interessante nós destacarmos aqui, meus amados irmãos, que além da guarda pretoriana, o evangelho também chegou nos palácios. Chegou à casa de César. Se você puder fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no capítulo 4, versículo de número 22, Filipenses 4, 22, a palavra do Senhor ali nos diz: todos os santos vos saúdam, e aqui vem o meu destaque, Filipenses 4, 22, especialmente os da casa de César. Então, provavelmente, por meio da guarda pretoriana, a elite romana ouviu do Evangelho. Provavelmente, por meio da guarda pretoriana, a aristocracia romana conheceu da graça de Cristo Jesus. E eu não tenho nenhum receio em fazer essa afirmação, meus amados irmãos, que provavelmente pelos meios convencionais, pelos meios ordinários, o Evangelho jamais chegaria à alta classe romana. Mas aprove Deus, na sua infinita sabedoria, colocar o apóstolo Paulo preso por 2 anos, para que o Evangelho alcançasse especialmente esses 2 grupos, a guarda de elite pretoriana e também a aristocracia romana. Deus quer que eu e você aproveitemos as oportunidades para que nós preguemos o Evangelho. Eu sei que a gente não acorda assim: Senhor, me dê a oportunidade hoje de pregar o Evangelho. Raramente a gente faz isso. Raramente a gente acorda pensando: Senhor, eu quero falar do Teu amor, eu quero falar do Teu Evangelho. Via de regra, nós acordamos pensando nas responsabilidades que temos, nas atividades profissionais que precisamos cumprir durante os dias, no cuidado que precisamos ter com os nossos filhos, na responsabilidade de pagarmos algumas contas que vencem durante o dia. Essa é a nossa preocupação e isso ocupa grande parte do nosso pensamento. Mas o desafio da vida cristã é remodelarmos a nossa forma de pensar. E eu gostaria, nessa tarde, amados irmãos, colocar esse desafio diante de vocês. Comecem a orar diante do Senhor toda manhã, pedindo que Deus lhe dê a oportunidade, num atendimento, numa conversa, numa prestação de serviço, que você possa falar do amor de Cristo, que você possa dar um bom testemunho da sua fé. Aproveite as oportunidades, não seja covarde, não tenha vergonha do Evangelho, seja ousado no falar de Cristo Jesus. Lembremos da séria advertência que nós encontramos nas palavras de Cristo Jesus, que aquele que tem vergonha dele, que aquele que não testemunha dele, ele também, Cristo Jesus, não vai falar a respeito daquela pessoa diante do Pai. E quando nós damos testemunho do Filho, quando nós falamos de forma ousada acerca de Cristo Jesus, o Filho também testemunha a nosso respeito diante do Pai. Portanto, Deus quer que eu e você aproveitemos as oportunidades, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, aproveite as oportunidades para falar de Cristo Jesus. E deixa eu aproveitar aqui e compartilhar também com vocês de um tempo oportuno que a gente está vivendo e de uma ferramenta que Deus tem nos dado para proclamarmos o Evangelho. Nós precisamos aprender a usar com sabedoria as nossas mídias sociais. E eu gostaria de fazer esse desafio a você. Aproveite a sua rede de comunicação, aproveite os seus grupos de WhatsApp, o seu Facebook, o seu Instagram, o seu Twitter, não sei qual é a sua ferramenta, mas use esta ferramenta para a glória de Cristo Jesus. Eu vejo muitos de nós tão envolvidos em questões políticas. Às vezes somos tão prontos a responder aos embates políticos que nos envolvem. E nós não devemos ser pessoas também alienadas. Não estou falando que nós devemos ser seres apolíticos, não é isso, eu espero que você me entenda bem. Mas quantas e quantas discussões desnecessárias nós acabamos nos envolvendo em nossas redes sociais. E perdemos ali a oportunidade de evangelizarmos, de compartilharmos a palavra de Deus, de compartilharmos um texto bíblico da palavra do Senhor.
Seja também coerente e sensato, meus amados irmãos, com aquilo que você compartilha. Muitas vezes nós compartilhamos também coisas pela internet, pelo WhatsApp, Facebook e outras coisas que são incondizentes com a nossa fé cristã, até mesmo conflitantes. Nem todo pensamento bonitinho, que aos primeiros olhos pode ser atraente, vale a pena você compartilhar. Seguro mesmo é você compartilhar a palavra de Deus. Bom mesmo é você publicar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então aproveite essa oportunidade. Não seja acanhado. Use o seu Facebook, o seu Instagram, o seu Twitter, para que as pessoas saibam que você serve ao Deus vivo. Para que as pessoas saibam que você tem um compromisso com a verdade. Jovem, adolescente, não tenha vergonha. Às vezes eu confesso a minha profunda tristeza. Eu vejo meninas tão bonitas da igreja e posam ali, fazendo biquinho de um lado, biquinho do outro, e roupinha de um lado, roupinha do outro. E eu lamento profundamente que situações como essa acabam denegrindo o Evangelho e deixam de promover a glória de Cristo Jesus. O Evangelho, meus amados irmãos, vem acima dos nossos próprios interesses. E eu destaco aqui, meus queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com um pecado que se chama lascívia. E o que é a lascívia? É a sensualidade vivida fora do casamento. Mães, pais, cuidem dos seus filhos e principalmente das suas filhas. Além do risco que se corre de expor os seus filhos e principalmente as suas filhas, nós precisamos entender que essas ferramentas que Deus tem nos dado devem promover a glória dele e devem ser para a extensão e proclamação do Evangelho. Lembre-se de Paulo, mesmo preso, em uma situação de adversidade, ele não deixou de pregar o Evangelho. Chamo a sua atenção para a segunda lição que nós aprendemos à luz desse texto, da forma como Deus quer que nós vivamos. Versículo 14, por favor, acompanhe na sua Bíblia. A palavra do Senhor assim nos diz: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Além, amados irmãos, de nós proclamarmos o Evangelho, Deus quer que nós encorajemos os nossos irmãos a também falarem do Evangelho, que nós possamos estimular outras pessoas também a proclamarem a fé em Cristo Jesus. Vejam quando Paulo diz que, estimulados por suas algemas, por causa da sua prisão, o testemunho de Paulo foi tão impactante que outras pessoas passaram a falar com desassombro, com intrepidez, com ousadia, a palavra de Deus. A nossa vida deve ser impactante. A nossa vida precisa influenciar as pessoas de uma boa maneira. E eu gostaria que você, nessa tarde, pudesse refletir e pensar aqui comigo, por gentileza. Coloque agora o seu coração diante de Deus. Sua vida tem estimulado outras pessoas ao Evangelho? O seu testemunho pessoal faz com que outras pessoas se aproximem de Cristo? O seu comportamento, a sua palavra, a sua atitude tem feito com que as pessoas se sintam mais e mais interessadas em conhecer a Jesus, ou as suas atitudes têm afastado as pessoas de Cristo? Lamentavelmente, grande parte dos escândalos hoje que envolvem a igreja não são com as pessoas de fora. E o maior inimigo da igreja não são aqueles que estão lá fora. Mas o maior problema hoje da igreja são seus escândalos internos. A vergonha interna. Paulo aqui, mesmo preso, ele encorajava e estimulava outras pessoas a viverem o Evangelho e a proclamarem o Evangelho. Eu quero fazer aqui duas considerações nesse texto que me chamam muito a atenção. Primeiro, no versículo 14, no início do texto, acompanhe na sua Bíblia, Paulo fala: e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor. Paulo entendia que ele não havia alcançado a todos.
e que muitos, de fato, ainda não tinham sido impactados pelo seu testemunho. A maioria sim, mas um tanto os outros não ainda. O ideal é que toda a igreja ela possa se mobilizar por essa causa. O ideal é que todos nós possamos nos estimular e nos encorajar mutuamente, a fim de que o Evangelho de Cristo seja conhecido em nossas vidas. A vida cristã precisa ser inspiradora. E eu quero aqui rapidamente compartilhar da programação feita pela SAF recentemente, uma departamental. Eu achei magnífica a programação das nossas irmãs, que tiraram do fundo do baú da história da igreja algumas mulheres, algumas missionárias do passado, mulheres que viveram há décadas atrás, mas que o seu testemunho foi impactante e influenciou gerações como de hoje. Mulheres que deixaram um legado, mulheres que deixaram uma história, personagens que não viveram muitos anos, mas alguns anos que essas mulheres viveram, e a sua história marcou gerações. E eu gostaria que nessa tarde pudéssemos refletir sobre esta questão. Nossa existência marcará a história dos nossos descendentes? Você já parou para pensar nisso? Que legado nós deixaremos para a igreja, para os filhos, para os netos? Movidos talvez pelo materialismo, hoje talvez a nossa maior preocupação seja de deixar bens materiais para os nossos filhos, para os nossos descendentes. E a gente pensa que talvez deixando uma casa, uma propriedade, uma economia, alguns bois no pasto, enfim, isso vai garantir o futuro dos nossos descendentes. E eu gostaria que você pudesse sair daqui nessa tarde com a seguinte verdade: mais importante do que qualquer bem material que você possa deixar para os seus filhos ou netos, vai o legado da fé, vai o testemunho cristão. Nunca se esqueça disso. É isso que marca os nossos filhos, é isso que transforma gerações. Provavelmente você talvez seja fruto de alguém que marcou a sua vida, de pessoas que falaram o Evangelho para você e que a história e o testemunho dessa pessoa marcaram a sua vida. E você está aqui hoje porque Deus usou a vida dessas pessoas. Lembre-se disso. E a minha oração é que o Espírito Santo nessa tarde lhe incomode. É um incômodo santo. E que você possa sair daqui com essa pergunta em mente: que legado eu vou deixar para a minha família? Que marca eu vou deixar para a minha descendência? Eu espero que você esteja nesse grupo que Paulo menciona aqui, a maioria. Não aqueles que são exceção, aqueles que não querem nem saber de ter uma vida comprometida com o Evangelho, mas que você possa estar dentro desse grupo, que a maioria, impactada pelo testemunho de Paulo, fala ousadamente do Evangelho. Chamo também a sua atenção, meus queridos, para o versículo 14, que diz o seguinte: a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas. É interessante observarmos que Paulo aqui, ele não traz a glória para si, mas ele reconhece que, na verdade, ele é um mero instrumento do Senhor. E se as pessoas ali estavam sendo impactadas, se as pessoas ali de fato estavam sendo estimuladas e encorajadas a falar do Evangelho, não era por causa de Paulo, mas é justamente por causa do Senhor. Deus é a força primária, usando a vida de Paulo para encorajar outras pessoas. Toda a glória deve ser sempre dada a Deus. Nós somos meros instrumentos. Nós somos apenas ferramentas na mão do Redentor. O que nós precisamos fazer é nos dispor, seja qual for o contexto, a testemunharmos e a vivermos uma vida que glorifique e exalte ao Senhor. E se não ficou ainda bem claro, eu quero aproveitar e ressaltar esse ponto aqui. Notem que na vida de Paulo, nós não encontramos justificativas para sermos omissos e negligentes no nosso testemunho. A cadeia não foi um empecilho para que Paulo testemunhasse de Cristo.
a falta de recursos não foi um empecilho para que Paulo testemunhasse de Cristo, porque ele mesmo diz no capítulo 4 que em toda e qualquer circunstância ele aprendeu a viver contente no Senhor. Muitas vezes nós, e quando eu falo nós, eu estou incluído nesse contexto também, quando passamos por um momento difícil, por uma dificuldade ou por uma escassez, nós encontramos nessa situação negativa uma desculpa para a nossa negligência e omissão no testemunho evangélico. Nada justifica. É tão comum a gente ouvir pessoas na igreja que dizem: olha, pastor, eu estou passando por um tempo difícil, eu estou passando por lutas em casa, eu resolvi dar um tempo da fé, eu resolvi dar um tempo da igreja. Já ouviram isso? Olha, pastor, está sendo tão difícil esse momento, a gente tem que passar por tanto, que eu resolvi descansar um pouquinho. Quando as coisas melhorarem, eu volto para a igreja. Conhecem pessoas que falam assim? Nós não encontramos base nenhuma para isso. Lembram que no início do sermão eu disse que a nossa proposta essa tarde é falarmos à igreja, não como nós devemos viver, mas como Deus quer que nós vivamos? Pois bem, meus queridos, nós não encontramos, em hipótese nenhuma nas Sagradas Escrituras, qualquer justificativa para que nós venhamos a tirar férias da vida cristã. Tirarmos uma licença prêmio, podemos sim, das atividades religiosas. Não há fundamento para isso. Em todo e qualquer momento, Deus quer que a nossa vida venha impactar a outros, que possamos estimular a outros a viver o Evangelho. E por último, para concluirmos aqui a nossa mensagem, como Deus quer que eu e você vivamos, que nós possamos manter o nosso coração saudável. Deus quer que nós mantenhamos o nosso coração saudável. E como eu posso mostrar isso a vocês, como eu justifico essa minha tese? Chama a sua atenção aos versículos 15 a 18, por favor, acompanhe. Paulo diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Versículo 18, todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Chama a sua atenção aqui, amados irmãos, para considerarmos dois pontos nessa narrativa. Primeiro, Paulo podia estar muito aborrecido. Paulo podia estar muito chateado. Paulo tinha planos, em Romanos isso fica bem claro, Romanos capítulo 16, de visitar a Espanha. O alvo de Paulo era pregar o Evangelho na Espanha. E ele tinha um plano. O plano dele era passar na cidade de Roma, passar um tempo ali naquela comunidade, receber daquela igreja ali uma oferta, porque por meio da oferta daquela igreja, ele teria condições financeiras de se deslocar até Roma. Mas antes de tudo isso, o objetivo de Paulo também era passar em Jerusalém, levar ali umas ofertas para algumas pessoas que estavam necessitadas em Jerusalém. Quando Paulo chega em Jerusalém, o que acontece com ele? Ele é preso. E Paulo vai parar em Roma, não como missionário, mas como um prisioneiro. E por 2 anos ele permanece lá. E poderia ele, como eu disse, estar chateado, aborrecido, frustrado, desanimado. Poderia Paulo aqui levantar uma série de questionamentos. Como Deus permitiu que isso viesse a acontecer? Afinal, eu estou me dedicando à obra dele, eu estou servindo a ele, e ele me coloca numa situação tão contrária como essa, preso agora, mas em nenhum momento você vai ver Paulo lamentando. Pelo contrário, nós vamos ver Paulo glorificando a Deus, se alegrando no Senhor e tendo o entendimento de que tudo aquilo que estava acontecendo com ele não fugia aos propósitos eternos.
Chamo também a sua atenção para aqueles que estavam pregando o Evangelho por motivos ignóbeis. E Paulo poderia ficar revoltado com estes que estavam pregando o Evangelho de uma forma indigna. Paulo elenca aqui pelo menos 5 atitudes negativas para com o Evangelho. Paulo diz que no seu contexto ali, alguns estavam pregando o Evangelho por inveja, outros estavam pregando o Evangelho por porfias. Vamos entender aqui o sentido da palavra porfias, criando separações, partidos. Então, algumas pessoas estavam pregando o Evangelho com o objetivo de arregimentar pessoas a seu favor. Eles estavam querendo criar panelinhas e grupos dentro da igreja. Uma terceira situação negativa que Paulo aponta no texto que nós acabamos de mencionar: alguns estavam pregando o Evangelho por discórdia, outros de forma insincera, fingida, e outros estavam pregando o Evangelho para suscitar tribulação mesmo, para criar um alvoroço dentro da igreja. Mas mesmo diante de toda essa situação negativa, Paulo poderia reclamar, bradar aos céus, mostrar toda a sua indignação, mas não é isso que Paulo faz. O ponto principal desses versículos, onde é o fundamento que nós devemos viver com um coração saudável, é o versículo de número 18. Por favor, acompanhe na sua Bíblia, quando Paulo diz: todavia, que me importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, e a palavra regozijar é alegria dobrada, sim, sempre me regozijarei. Ou seja, nada vai tirar de mim a alegria, nada vai roubar de mim a esperança, nada vai tirar do meu peito o gozo que eu sinto no Senhor. Então, como Deus quer que eu e você vivamos? Cuidando sempre do nosso coração. Lembremos que Provérbios nos ensina que o coração é a fonte da vida, sobretudo o que deve se guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Amargura, ressentimento, raiva, ódio, tristeza, fazem a nossa alma adoecer. E às vezes a gente quer encontrar justificativa, desculpa, para que a nossa alma venha a enfermar. Ah, mas eu estou sofrendo por causa de fulano, eu estou passando uma situação tão negativa por causa do contexto econômico do nosso país. Nós somos especialistas em arrumar justificativas e desculpas para o nosso próprio sofrimento. Parece que desde a infância nós somos moldados dessa forma, a justificarmos a nossa dor, arrumarmos desculpa para sofrermos. E a consequência disso, hoje somos uma sociedade doente. Nunca se falou tanto sobre ansiedade, sobre depressão, sobre estresse, síndrome de burnout e tantas outras situações negativas que hoje acontecem. Pois bem, meus amados irmãos, Deus quer que nós mantenhamos o nosso coração saudável. Deus quer que nós cuidemos das nossas emoções e que nós encontremos nele, no Senhor, a plena fonte de toda a alegria. Um coração saudável nós só temos quando descansamos no Senhor, quando entregamos sinceramente a nossa vida a Ele, quando Ele se torna a razão da nossa existência, o prazer do nosso viver. Fora disso, enquanto continuarmos insistindo em buscar alegria nas coisas desse mundo, felicidade nas coisas passageiras dessa terra, sempre haverá dentro de nós um enorme abismo, um imenso buraco. E nada desse mundo poderá preencher esse vazio que existe dentro de nós. Alegria verdadeira só encontramos em Cristo. Prazer, sentido e significado nessa vida está na cruz do Calvário, no nosso Redentor que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Pois bem, amados irmãos, recapitulando o que vimos nessa noite, e eu gostaria que, se você puder, anote isso, e que você possa, a partir dessa tarde, colocar isso em prática na sua vida. Saia daqui com este desafio. Primeiro,
Deus quer que você aproveite as oportunidades para evangelizar. Não tenha vergonha dele. Não tenha vergonha do Evangelho. Fale de Cristo. Aproveite todas as oportunidades. A pessoa deu um link ali, abriu uma conexão, falou algo que você vê a oportunidade de encaixar o Evangelho, não perca a oportunidade de o fazer. Aproveite os elogios. Se porventura alguém elogia você no seu trabalho, se alguém fala que aquilo que você faz com excelência, diz, olha, não sou eu quem faço, aí a pessoa vai tomar um susto. Mas é Deus quem faz através de mim. Você abriu uma porta para o Evangelho. Você abriu uma porta para falar de Cristo Jesus. Segundo, que a sua vida seja um exemplo para esta igreja. Que as pessoas possam olhar para você e se sentirem entusiasmados a pregar o Evangelho, a viver para Cristo. Que as pessoas possam olhar para você e falar, olha, eu quero viver como este, eu quero viver como aquela irmã, olha só o testemunho dele, olha só o testemunho dela, o testemunho dela tem impactado a minha vida, eu quero ser como ele. E isso não é soberba, não é arrogância. Lembremos da própria palavra de Paulo, quando ele disse, depois meus imitadores, como eu sou imitador de... A glória de quem? De Cristo. E se porventura alguém um dia chegar para você e dizer, olha, eu admiro o seu testemunho, eu admiro o seu posicionamento como cristão, aproveite esse momento para glorificar a Cristo. Fala, a glória é dele, porque não há em mim bem nenhum. E se porventura há alguma manifestação de bondade, é Deus que tem agido em mim. E por último, cuide do seu coração. Mantenha o seu coração saudável. Livre-se nessa tarde de toda amargura, de todo ódio, de todo ressentimento, de toda tristeza, de expectativas não alcançadas. Coloque o seu coração na presença de Deus. Limpa o seu coração nessa tarde. Renove a sua esperança no Salvador. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar? Presbítero Arsênio, vem orar para nós. Oremos. Senhor, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, meu Pai. Rogamos, Senhor Pai, misericórdia a cada um de nós, meu Pai. Nos possamos buscar, Senhor Deus, sempre, Senhor Deus, fazer tudo para a obra, para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. Dirige nossas vidas, guie-nos pelos Teus caminhos, meu Pai. Afasta de cada um de nós, meu Pai, aquilo que não agrada ao Senhor. E nós possamos, meu Pai, aproveitar as oportunidades que tivermos para falarmos do Senhor, falarmos a Tua palavra, meu Pai. Nós possamos principalmente viver, Senhor Deus, aquilo que falamos. No nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor?
com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações, o avivar do Deus Espírito Santo, sejam presentes hoje e para todo sempre. Amém. A igreja pode se assentar. Quero chamar a nossa equipe de